Olá! Voltamos então com Fé e Razão na Sociedade do Espetáculo. Temos bastante pergunta, mas não deixa aí de participar, de enviar a sua pergunta, né, professora Daniela? Vamos então direto às questões? Isso mesmo, professor Luiz. Então vamos lá. O Carlos José da Costa, ele pergunta o seguinte. Ele diz, né, que é estudante de Sociologia, né? Ele está no polo de Pelotas e ele pergunta o seguinte: quais os principais impedimentos que fazem a comunidade científica e as instituições universitárias não se unirem em debates para justamente acabar com este estereótipo de que fé e ciência não podem andar juntas? Por que as comunidades, então, não debatem esse assunto? Professor Luiz. A pergunta assim, é muito interessante, Carlos. Eu diria para você de uma forma assim, bastante rápida e bastante simples. Não é? Isso depende, a resposta à sua pergunta ou à sua inquietação depende muito do local que você está olhando. Do ponto de vista do meu local de trabalho, da minha compreensão, do meu espaço de trabalho como pesquisador, não é? Eu posso afirmar para você que hoje no Brasil nós temos 21 programas de stricto sensu, ou seja, de mestrado e doutorado em teologia ou ciências da religião, que são reconhecidos pela CAPES. Não é? E são todos eles programas muito bem classificados, qualificados pela CAPES, e todos esses programas fazem diálogo ou estão em diálogo com a sociedade a partir das suas áreas. Não é? Hoje, eu posso dizer isso contemporaneamente, dentro dos espaços acadêmicos, dentro dos espaços dos congressos que acontecem o ano todo, a partir das produções, né, dos congressos e das produções de livros e artigos dos pesquisadores desses 21 programas, que é uma quantidade bastante grande de pesquisadores e pesquisadoras, tem produzido sempre necessariamente as suas pesquisas em diálogo com as ciências. Dou um exemplo que é muito pessoal. Não é? Eu, como biblista, não tenho como eu estudar as Sagradas Escrituras sem dialogar, por exemplo, com a ciência política, com a arqueologia, com a filologia, com a antropologia cultural, com a filosofia, enfim, assim, o saber teológico, né, necessariamente me leva, para que eu possa expandi-lo e ter mais qualidade na minha pesquisa, me leva necessariamente a conversar com as outras áreas das ciências humanas. Ou seja, o conhecimento, a produção do conhecimento teológico se faz, hoje eu diria para você, em completo diálogo com as outras expressões epistemológicas que existem em nossa sociedade. É isso aí. Professora Daniela, temos mais questões? Sim, professor. O Everaldo, ele é do polo de Poços de Caldas. Ele pergunta o seguinte: gostaria de saber como a fé resiste a Kant, Heidegger, Nietzsche e Russell. Em primeiro lugar, Kant era protestante pietista, com a fé no Deus do coração, a fé de crer em Deus, enfrenta a morte. Heidegger, como existencialista, como ser jogado aí, ele pode também falar da desolação. O homem é um ser para a morte. Ser para a morte, sein zum Tode. Em todo caso, ele não tratou praticamente de religião que eu saiba. Nietzsche, por sua vez, escreveu a sua irmã Isabel. Isso está escrito no texto acho que do Ratio, da Lumen Fidei, da encíclica, que se você quiser a religião, a fé, você está bem guardada, mas se você quiser de uma verdade, procure então a verdade, vai ter angústia. Então, vai a pesquisa. Ele era, portanto, um filósofo do martelo, que era Deus está morto. Ele dizia o Deus está morto, para ele não é o Deus que morreu, é a forma de apresentar Deus, porque é perspectivista. Quem estuda muito isso é Jean-Luc Marion. É um filósofo francês que
eu conheci jovem, agora tem tempo que mais de idade, até uns 70 anos, eu tenho sobre isso Nietzsche. Outro, Heidegger, Nietzsche, Kant, e outro é o Husserl. Fenomenologia. Husserl também, na crise da humanidade, ele dá a entender que a humanidade está caminhando porque existe uma crença numa razão completamente abstrata. E a razão para ele é um projeto muito mais amplo que engaja toda a existência, que procura, digamos, a radicalidade e absoluto da vida. Porque eles não se opõem à fé em si. Talvez não tenha sido religioso, tanto foi religioso. Certo? Muito bem. Então, já que nós temos bastante questões, professora Daniela, vamos adiante, vamos lá. E quem ainda não fez pergunta, olha, não deixe de participar, tá? Aproveitem, temos aqui grandes professores, então ninguém vai com dúvida, com curiosidade para casa. Perguntem. Então vamos lá para mais uma pergunta. O Mauro Luiz do Nascimento Júnior, ele diz o seguinte: se o mal em Agostinho não é ontológico, a fé seria? Veja bem, o mal não é ontológico porque o mal é ausência de bem. A fé também não é ontológica. A ontológica ela envolve o ser, mas ela não é um ser. Ontológico, tu estuda ser enquanto ser. Ou na metafísica, emes enquanto entes, enquanto entes, né? Portanto, a fé não é um ser, é uma disposição da alma de encontro, da abertura da alma do homem para Deus. Envolve todo ser humano, no sentido que envolve todo ser humano, como o mal também é uma ação que é uma qualificação que faz as ações do homem, que prejudica o outro, que não dá o outro que merece, que não vive honestamente. O mal em si. Não sei se respondeu a toda. Acredito que sim. Professor Luiz, mas com relação a isso, da pergunta aí de Santo Agostinho, né? Nós temos lá uma passagem em Coríntios, acredito que no final serão a fé, a esperança e a caridade, mas o que vai ficar mesmo, né, professor? É a caridade. Sim, é a caridade. Professor Luiz, essa é uma questão assim, emblemática nos textos bíblicos, na tradição tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que nós precisamos urgentemente recuperar, porque na tradição dos textos bíblicos, na tradição hebraica, por exemplo, por primeiro, nós percebemos claramente que a maldade sempre é uma maldade que fere, que machuca a integridade da outra pessoa. É essa integridade que machuca a outra pessoa, dizem os textos bíblicos, que afeta também o próprio Deus. Portanto, nos textos do Antigo Testamento, quando se fala, que são textos religiosos, por exemplo, não é? Com linguagem religiosa, por exemplo, Isaías, capítulo 1, dos versos 10 ao verso 20, quando se trata de questões ali de celebração cultica, de celebração no templo de Jerusalém. Se diz textualmente que o próprio Deus tem nojo, ele abomina, ele desgosta de tudo quanto acontece ali, desde as músicas, desde os sacrifícios são feitos no altar, mesmo que sejam milhares deles, mesmo que os incensos sejam queimados, esses incensos sejam aqueles mais finos e mais caros. Diz o Isaías, o profeta, que Deus desgosta de tudo isso, porque ele não admite a celebração com a injustiça. Né? Ele não admite a adoração a ele com a prática da violência contra os pequenininhos, contra os vulneráveis, contra os mais pobres entre os pobres. Aí, toda a tradição do Antigo Testamento praticamente se baseia nisso, na prática do direito e da justiça. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, como você bem lembrou, tem esse texto caríssimo, né, de 1 Coríntios capítulo 13, mas também temos um outro texto emblemático, né, dito por Jesus em Mateus capítulo 25, quando ele trata, é um texto, né, dito de gênero apocalíptico, quando ele trata do julgamento final, e ele diz, né, assim, com todas as letras, para incômodo de cada um de nós, né, que nos acostumamos a uma zona de conforto teológica muito grande, com uma religião de característica burguesa,
individualista, ele diz que nós seremos julgados não porque nós rezamos muito, ou porque fomos muito à igreja, ou porque lemos muito o texto bíblico, ou porque fizemos muita oração, ou isso, né? Não que isso não seja importante, é importantíssimo. Né? É a prática também da espiritualidade. Mas seremos julgados se nós dermos de comer a quem estava com fome, se vestimos aquele que estava nu, se formos visitar aqueles que estavam doentes, ou seja, né? Se nós caminhamos diante desses altares que estão presentes na sociedade, né, configurado em pessoas, em homens e mulheres, em crianças e idosos que carecem da nossa ação, da nossa solidariedade, da nossa misericórdia, da nossa aproximação e do acolhimento dessas pessoas junto a nós. É uma fé ligada à humanidade. Sem né, sombra de professor? dúvida. Daniela, a palavra é com você. Então, vamos lá para mais uma pergunta. Isso Aproveitando que o professor Luiz Alexandre comentou do sacrifício, tem uma pergunta bem sobre isso, professor. É da Sinara Maria Teixeira de Almeida. Ela diz o seguinte: como entender a fé e a razão na passagem de Abraão, quando Deus pediu para usar o seu filho como sacrifício? Sinara, sua pergunta é bastante interessante, né? Porque, para respondê-la, penso que há necessidade de uma certa forma, inserir o relato de Abraão, um gênero literário bastante específico, né? Dentro do contexto maior em que a história se localiza e do período provável em que o texto presumidamente tenha sido elaborado, tenha sido produzido. Né? Esse texto faz o contraponto de tradições de outros povos que permitiam, em determinados momentos, o sacrifício, a prática do sacrifício dos seus primogênitos para aplacar a ira das suas divindades. Né? E assim, de uma certa forma, a ira da divindade sendo aplacada, o fiel conseguiria obter aquilo que havia sido desejado em seu plano, em seu projeto inicial. O texto, portanto, é construído, né, numa chave de leitura como essa, é produzido a fim de demonstrar que na tradição hebraica, nesse momento, né, quem está por trás do texto diz taxativamente que a prática de oferta, de sacrifício de seres humanos é completamente deslegitimada pela espiritualidade. Então, nesse caso, nós poderíamos até mesmo dizer que Abraão, não é? Ele tem o apelo da fé, mas também traz nele o apelo da percepção daquilo que ele está fazendo. Não é? Quer dizer, qual é o Deus que Abraão crê? É, acima de tudo, um Deus que faz a defesa da vida, é o Deus que promove a vida, é o Deus que liberta, é o Deus que protege, é o Deus que produz vida e nunca e jamais produz a violência, porque diga-se de passagem, né? A partir da teologia bíblica é muito possível afirmar o seguinte, né? Se Deus produzisse a violência, né, ele seria o primeiro a se desautorizar, né? Quer dizer, a violência não faz parte daquilo que Deus é. As expressões múltiplas dos textos bíblicos, tanto do Primeiro Testamento quanto do Segundo Testamento, dizem justamente que a aproximação de Deus sempre há e haverá de ser a partir da defesa intransigente do ser humano, principalmente daqueles que são mais vulneráveis. Muito bem, professor. Daniela, eu sei que tem bastante questões, então vamos lá. Queremos aí ouvir as perguntas de vocês, as participações de vocês e vamos adiante. Daniela, por gentileza. Então vamos lá. Pergunta da Gilvana. Ela diz o seguinte: professores, hoje nas escolas há um esvaziamento de valores. Seria a filosofia uma disciplina para inserir as discussões sobre valores e fé com os alunos? Professor Moser. Giovana, veja bem, a pergunta interessante, mas acontece o seguinte, que a filosofia, como teoria, como matéria acadêmica,
ela pode falar sobre ética. A prática da ética vem mais do exemplo, porque você não vai implantar a fé, não vai conseguir a fé por sermão. A pessoa se convence, a pessoa vê a Deus, aceita a Deus no seu coração. Não é assim, por exemplo, um compromisso, você não pode obrigar ninguém a ser. Portanto, a fé, a filosofia pode esclarecer muitas coisas porque é ética, as questões éticas, muitas vezes se colocam problemas éticos com situações inusitadas, né? Vai matar um, matar cinco, dependendo do negócio do metrô descontrolado. Isso não é, essa questão calculista não é a questão do ensino da ética. A ética é ensinar que temos que fazer o bem e evitar o mal. E, sobretudo, dizer que a ética, a moral, é uma autoimposição do sujeito. Ele se autoimpõe a lei, a obrigação. Ao mesmo tempo, ele é o carrasco, a testemunha e o juiz. Portanto, ele é o réu, a testemunha, o juiz e o carrasco dele mesmo. Porque se você tem uma pena externa, você não é ético. A ética, isso é legal. O código de ética não é ética. O código de ética é baseado em princípios éticos, mas é uma questão legal, porque você é punido em forma do código de ética. Portanto, a ética, no caso aí, por exemplo, da corrupção, ela infringiu leis, moralmente eles são responsáveis, mas isso não podemos puni-lo, porque se ele não senta com uma consciência, como é que eu vou saber? Eu acho que o niilismo produz justamente esse esvaziamento do saber o mal e o bem que nós fazemos. A pessoa apenas vê o utilitarismo que é do poder e da prática do lazer e do prazer. Isso que é o problema. Então a ética, a filosofia vai insistir que a ética e a fé são questões de adesão pessoal, na fé é uma doação de amor a Deus por Cristo, e a questão da ética é uma autoimposição, uma autoimputabilidade, um querer. Muito bem. Até tem uma fala, né, com isso que o professor falou do ter, do poder, do prazer, que os templos atuais, né, no momento atual, os templos são o templo do ter, o templo do poder, o templo do prazer, que a gente pode dizer assim, o templo do ter está no shopping center, o templo do prazer nos motéis e do poder nos bancos e nas baladas. Com certeza. Professora Daniela, temos mais questões? Vamos lá? Isso mesmo, professor. Vou fazer a pergunta do William. Ele diz o seguinte, quase parecido com o que o professor falou agora. A razão também se tornou um comércio. A pergunta seria, o que não vira comércio em uma sociedade capitalista? Por isso eu disse, o niilismo, por ceticismo, produz o quê? A escravidão do consumismo. Então, até, digamos, hoje em dia, você pode usar o seu saber para vender. É interessante que o Naisbitt falou que no conhecimento, todo mundo tem acesso ao conhecimento. Só que a conferência dele custava $10 mil. Então, veja bem, isso inclusive é dito lá no livro Nova Perspectiva Crítica e Educação no Congresso de Barcelona. Eles falaram isso, você fez um discurso aqui que conhecimento, acesso a todo, é democrático, porém a sua conferência custou $10 mil, além das despesas de viagem. 4 mil euros uma conferência que pagam para um cara fazer. Portanto, se bem que a pessoa tem que viver. Tem que viver. Mas, nesse ponto, Sartre dá um exemplo. Ele era ateu, Sartre. Dá um exemplo seguinte, que ele perguntado ele de 23 de janeiro de 1974, no dia que eu defendi minha tese, perguntaram, a primeira entrevista que ele deu na Rádio e Televisão Francesa, por que você, de fato, disseram que você não recebe os direitos autorais da segunda edição? Porque eu já fui pago na primeira. E a segunda eu dou aos pobres. Ele faz aquilo que diz a epístola, não sei se do Evangelho, diz que o supérfluo não pertence ao rico. Pertence aos outros. E nós estamos na assimilação, veja bem. O que é que nós vemos na corrupção? A assimilação. A pessoa que tem muito ter. Pessoa com 5 mil reais consegue hoje uma fortuna de bilhões.
Acho que isso é emblemático. Dando né, essa brilhante exposição do professor Moser, e continuar um pouquinho mais, não é? Quer dizer, claro, logicamente, como nós estamos no sistema capitalista, o capitalismo há de produzir cada vez mais desejos, né, e vender esses desejos. Os desejos são sempre insaciáveis, ilimitados, recorrentes, a fim de que os clientes, vamos assim dizer, em potencial, possam cada vez mais adquirir esses produtos. Não é? O que nós precisamos pensar é que, em meio a uma sociedade capitalista, nós precisamos criar aquilo que eu chamaria de contraponto, ou ainda de contracultura. Não é? Ou a gente poderia chamar, do ponto de vista cultural, de uma cultura do suficiente. Ou, teologicamente, como teólogo que eu falo, uma teologia do suficiente. Nós precisamos saber, não é, administrar as coisas, os objetos, né, que nós temos. E nós não podemos nos vender às imagens que nos passam. Nós não podemos reduzir a grandiosidade que é um ser humano, que é um homem, uma mulher, a um recorte, a um pedaço de couro fixado atrás da calça, dizendo que aquela calça pertence a tal marca e, por isso, a pessoa que veste aquela calça tem mais valor humano do que o outro que não pôde entrar num templo do shopping center e comprar num nicho, né, num pequeno santuário, aquela calça. Numa sociedade de mercado, numa sociedade plenamente capitalista, é de bom tom, né, que a teologia recupere valores evangélicos, valores das Sagradas Escrituras, valores da tradição da igreja, dos pais da igreja, dos padres da igreja, que nos ensinam, né, que nós precisamos, ou melhor, que nós não podemos de forma alguma, rigorosamente, nós não podemos, e é muito importante que todos nós prestemos atenção nisso, nós não podemos humanizar os objetos. Nós não podemos dar valor humano aos objetos. E muito menos nós podemos e não temos o direito de coisificar, de tornar um objeto as pessoas. Nós não temos como não viver numa sociedade capitalista, turboconsumista, porque é o que tem para o momento. É essa sociedade que está construída e que nós estamos inseridos. Mas nós podemos, como cristãos, como católicos, ou como protestantes, ou como budistas, ou como muçulmanos, ou como afro, ou como ateus, nós podemos fazer o contraponto. Nós podemos ser seres humanos reais numa sociedade que quer nos transformar em objetos. Vamos ver. Duas coisas me preocupam muito, acho que em todas as igrejas, né? Não falo de drogado, não falo de bêbados, mas eu frequento igreja, vejo templos, duvido que haja muito pobre que vai à igreja. Porque Pio XII falou, nós perdemos os intelectuais na década de 20 e agora estamos perdendo o proletariado. Isso é um grande... Devemos fazer pensar por que acontece isso. O que acontece que vai na igreja, não é nem um ricaço, vai quem quer se mostrar, na época de eleição, né? E vai aquele de idade de classe média, que tem uma certa cultura. Mas pobre mesmo, não vejo, é pobre de espírito mesmo. Então essa é uma reflexão para fazer sobre a questão que o professor acabou de falar, o consumismo. Porque hoje em dia a sociedade quer que seja consumidor, nem que seja de R$ 1,99. Ainda existe uma loja, vi essa loja em Águas do Lindóia, R$ 1,99. Vamos lá? Muito bem. Olha, que interessante a questão colocada, mas tem mais gente aí que perguntou e a gente, na medida possível, vai tentar responder todos vocês, mas não deixe de perguntar por isso, tá, pessoal? Professora Daniela, por gentileza. Vamos lá, então. A pergunta do Tiago Pardim, ele é do Polo Ribeirão Preto. Como é possível, como, com uma visível crise que a humanidade passa, como os teólogos devem agir perante a sociedade do espetáculo? Acho que a questão fundamental é nós pensarmos numa teologia que tenha um caráter público.
uma teologia, um discurso, uma narrativa que seja inserido, ou esteja, um discurso esteja inserido nas relações do cotidiano. Por que isso? Justamente porque o discurso público é o discurso que atende às grandes necessidades que são pontuadas pela agenda da realidade. É um discurso que fala para fora, não é um discurso teológico que cresce produzido, encastelado numa torre de marfim, mas é um discurso que se abre para a contemporaneidade e está disposto a conversar com toda a complexidade que existe no cotidiano. Hoje não é possível pensar numa teologia que se esconda do espaço público, preferencialmente, e essa é uma percepção da teologia bíblica, né? A manifestação de Deus sempre acontece na história, e jamais o discurso teológico contemporâneo pode ser construído afastado da história, negando a história ou na transhistória. O espaço que nós temos para construir a teologia é o espaço cronológico de cada um de nós, seja os nossos 70, 80, 90 ou 100 anos. É aqui ou nada. Ou nós respondemos as nossas perguntas aqui, ou nós não conseguiremos gozar da alegria do reino de Deus. Não é à toa, né, que tem uma citação que é da teologia fundamental, 1 Pedro 3,15, não é fácil citar a Bíblia perto de um pós-doutor em Bíblia, mas estejais sempre prontos a dar razão da vossa esperança. E o professor Moser? Veja bem, essa pergunta me lembra que quem distribui a verdade evangélica é a transposição didática da teologia pelo sermão, pelos padres no catecismo. Eu me lembro, quando vou no sermão, sempre me lembro do livro do Carlos Ginzburg, Queijos Vermes. Veja a capa dele. A capa dele, se você olha, vai ver um elmo, um capacete de uma pessoa. Se você vira a capa pelo contrário, vai ver que é uma salada de cenouras, rabos, rabanetes, porque é o padre falando, a igreja falando e o povo ouvindo. Isso é muito traduzido naquele livro do Queijos Vermes, do Carlos Ginzburg, que é um especialista em religião comparada italiano, né? Perfeito. Porque os sermões são muito etéreos. Amor de Deus, como é que vamos amar o próximo? Como é que diz pode amar a Deus que não vê, se você não ama o próximo que vê? E fazendo, você pegando um gancho na bela exposição do professor Moser, me veio, quando o senhor falava, uma expressão agora do mundo calvinista, né? O João Calvino dizia que os púlpitos representam, na verdade, o castelo dos covardes, né? Porque justamente é dali que se produz, né, um tipo de conhecimento tido por sagrado, mas não em diálogo com a própria comunidade de fé. Né? Você não tem a interação, não tem o diálogo, não se ouve a voz, dizemos hoje, né? A voz das ruas, não se ouve a agenda das ruas, a necessidade das pessoas, principalmente dos mais pequenininhos, né? Dos mais pobres entre os pobres, para lembrar a figura de Teresa de Calcutá, hoje santa, que sempre se referia a esses mais pobres entre os pobres. Muito bem, e considerando então a importância do diálogo, da participação, vamos lá, que tem mais participação. Aliás, a sociedade de espetáculo é tudo menos diálogo. Inclusive hoje, o espetáculo é o videogame, o Pokémon Go. A pessoa chega lá, fica sábado inteiro, não tem aula, domingo inteiro, fica lá jogando, fazendo jogo videogame. Aí fica com aquela figura meio assim, embotada, parece de lábios abertos, como se estivesse bêbado, meio drogado, drogado de tanta bulimia e anorexia de conhecer coisas boas. Daniela? Então vamos a mais uma pergunta aqui do Manuel Rosa de Souza. Ele pergunta o seguinte: a racionalização da fé
não qualifica mais a razão do que a propriamente fé? A fé não seria inacessível à própria razão? Professor Moser. Fides quaeris intellectum. A fé é racional no sentido de que ela tem, a fé a razão teológica, ela explica, é uma ciência como as outras. Temos um exemplo aqui do professor Luiz Alexandre Rossi, que é um bíblico, não sei se você conhece bem 14 línguas bíblicas, que ele é o padre evangelista da terra, em todo caso, deve conhecer hebreu, essas coisas todas, o grego e companhia. Isso só é ciência para interpretar, mas ele vendeu que é uma ciência. Mas a fé não é um ato que tem razões de crer, mas a fé é crer sem razões, no sentido. Como disse Santo Agostinho, próprio, por isso que tem um livro antigo, que não existe, não se encontra mais, eu li antigamente, na década de 60, 50, por aí, o livro de Leonel Franca, Padre Leonel Franca, Psicologia da Fé. As razões de credibilidade. Antigamente havia nos seminários, nas congregações religiosas, uma da matéria apologética, que é a defesa da religião. Nós não temos que nos preocupar com defender a religião, nós temos que viver a religião. Viver a religião mostrando que nós somos pessoas de bem, abertas ao diálogo e que nós fazemos o bem sem olhar a quem. E que todos que fazem o bem estão perto de Deus. Lembra do publicano que rezava no fundo da igreja. Né? Aquele que é o pecador que rezava, né, publicano, né? É perfeito, eu acho que é exatamente por aí. Né? Assim, a fé é um sentimento, né? A fé é um feeling. Eu não preciso, nenhum de vocês precisa de um arrazoado, né, de manuais, né, de compêndios, né, de grandes dicionários que expliquem a fé pessoal. É um sentimento, é alguma coisa que a gente acolhe. Né? Jamais os meus filhos, por exemplo, pediriam assim para pai, escreva um livro de 400 páginas explicando as questões científicas do seu amor por nós. Eles sabem que não precisa disso, não é? Porque a vivência, o cotidiano, a interação, o diálogo, não é? A alegria do encontro e também a saudade da distância faz com que tanto o meu sentimento, que está ali internalizado, quanto o sentimento deles, né, aproximem, né, um ao outro. Há um exemplo de José Cupertino, né, que é o padrão do estudante que faz o exame. Ele só estudou um ponto do exame porque não sabia os outros. Ele tinha muita dificuldade, mas é um santo da igreja. O cura d'Ars também não era um grande, era um cura de uma pequena cidadezinha que modificou a França, pelo seu exemplo, pelo seu modo de viver. Ele cozinhava batata para a semana inteira. Então, quer dizer, a fé é simples, é modesta, é caridosa, é magnânima. Não precisa ser um pavão de conhecimento. Claro. Para isso há os teólogos, existem os sábios da igreja, mas nós temos que traduzir a fé na nossa vida. É a transposição didática, a transposição da eclesialidade. Da eclesialidade é a transposição também da nossa vida na fé. Mostrar pelo exemplo que nós somos. Muito bem. Professora Daniela, temos mais questões, não é mesmo? Isso mesmo, professor. A pergunta aqui é do Everson, ele diz assim: todos nós já nascemos com uma ideia que existe um ser superior. Isso seria denominado fé ou razão? Isso é controvérsia. Alguns negam essa ideia. Nascemos com uma ideia que é um ser superior? Será, professor Moser? Eu não me lembro, porque quando criança não tinha ideia nenhuma. Porque é uma folha em branco, né? O que faz a fé, digamos, é o batismo, o que infunde é o exemplo da família. Se bem que no Emílio de Rousseau, que é aquele menino que foi criado com a sua espontaneidade, naturalismo, né? Liberdade, há uma passagem que, de repente, interroga de onde veio tudo isso, né? Então, sempre as pessoas que têm um pouco de consciência
você perguntar por que existe. Por que existe o ser em vez do nada? Por que eu existo? Qual é a razão da minha vida? É levantar, fazer... É o problema do Gabriel Marcel, né? Resolver problemas e depois vou dormir. Quer dizer, levanta para tomar banho, faz barba, faz o quê, vai tomar café, vai dar aula, volta e vai dormir. Então esse é o meu problema. Homem que não é, ao passo que o homem é mistério, procurar o que ele representa na sua vida. Gabriel Marcel foi exemplo, aliás, o Papa João Paulo II doutorou-se numa tese sobre Gabriel Marcel. Então, acho que é também interessante, né, colocar, porque talvez essa preocupação, né, que vem junto com a pergunta, é uma preocupação muito mais contemporânea e ocidental do que qualquer outra coisa. Né? Porque se nós formos analisar a história das religiões, né, mais antigas que o cristianismo e que o judaísmo, nós vamos encontrar, né, lá nos primórdios da civilização humana, né, nós vamos encontrar populações autóctones que tinham sim percepção religiosa, tinham sentimento religioso, todavia nós encontramos também outras populações que não tinham sentimento religioso, não tinham a percepção de uma divindade. Né? Do ponto de vista antropológico, é possível perceber que somente em determinado momento da história da civilização que os nossos antepassados, por exemplo, começaram a enterrar os seus mortos. Não é? Quer dizer, é muito possível, então, que o fato de ter um tempo que não enterravam, para o fato de enterrar os seus mortos, indique um momento simbólico bastante acentuado que os nossos antepassados, em algum momento da história, passaram para significar algo que era importante, que ajudava aquela população específica a responder às suas perguntas. Né? Contemporaneamente, para nós que vivemos no mundo ocidental, muito influenciados, né, pela cultura judaico-cristã, a pergunta parece ser bastante simples. Todavia, se nós olharmos para o passado, e aí eu indico os textos do Mircea Eliade, né, que tem já praticamente, acho que a maioria dos livros dele já traduzidos para o português, para que os leitores ávidos de mais conhecimento nessa área possam acessar os livros dele para poder ter assim uma breve expressão de como é que funcionava, né, nos nossos antepassados mais distantes, né, como que funcionava a percepção do evento religioso, do fenômeno religioso. Veja bem, e talvez essa ideia, né, professor, de ideia de Deus, Descartes, Santo Agostinho, o argumento ontológico, né, talvez tenha uma relação com isso. Só gostaria apenas de dizer o seguinte, que a teologia, a ciência teológica é necessária na universidade, na necessária para os intelectuais discutir com a ciência. Mas quando? Porque, veja bem, a teologia pegou o Evangelho e o Novo Testamento e começou a fazer as elucubrações, o que um diz sobre o que é Abba Pater. Eu traduzi uma tese de um indiano, 50 páginas sobre o que era Abba Pater. O que é o Abba? Então, isso tudo é uma coleção de textos, de ideias de outros, é uma questão de sofisticação científica. Ao passo que o povo não precisa disso. Precisa de um evangelho colocado no dia de hoje, como Cristo fazia. Estava sem pão, tenho pena e deu pão para os que estavam famintos. Ele dizia as parábolas simples. O povo não precisa saber dessas explicações mais complicadas. Ele precisa que traduza a lição do Evangelho. E não que o padre repita o que o Evangelho diz tal e qual. Como assisti no domingo passado, ontem, aliás. Então, acho que o povo que ouviu direito, não precisa... Mais uma questão, professora Daniela. Isso mesmo, professor. A pergunta do Marcos Lope Razi. Ele diz assim: professores, aqui em Minas Gerais, ainda existem escolas públicas que têm uma matéria no ensino fundamental chamado religião. Nós aqui conhecemos como ensino religioso. Seria uma boa proposta para o mundo atual e efetivação desta matéria? O ensino religioso, Marcos, já está regulamentado.
né? E nós encontramos... Artigo 33 da LDB, né? Exatamente. Nós encontramos nos programas de ciências da religião, que são 14 programas de estrito senso, mestrado e doutorado em ciências da religião, onde encontramos muitos pesquisadores que trabalham com essa especificidade do ensino religioso nas escolas e num país que é laico. É importante, sem sombra de dúvida que é importante, desde que, e essa é a proposta que passa, né, desde que o ensino religioso não seja feito de maneira proselitista, né, de maneira fundamentalista, de maneira a privilegiar essa ou aquela coloração religiosa. São espaços para se trabalhar, para se discutir o fenômeno religioso e como esse fenômeno alcança a multiplicidade de seres humanos diferentes de uma sociedade. São construções didáticas ali em sala de aula que ajudam a promover a tolerância, o diálogo entre pessoas diferentes, o respeito e o cuidado pela integridade de pensamento do outro, não só a integridade física, mas também a integridade emocional e a integridade intelectual. Enfim, é uma disciplina, a meu ver, que é extremamente necessária, porque acaba se tornando também um espaço a mais de reflexão plural, né? de uma reflexão que não tem caráter absolutista, mas de um conhecimento que produz o diálogo como fonte de humanização, de construção de um homem e de uma mulher melhor. O professor Moser quer comentar? Eu ia falar o seguinte, que a religião que é dada em sala de aula devia ser uma religião que não devia ter nota, né? É um ensinamento para a pessoa viver bem. Não importa qual é a confissão que ele tenha. Seria, digamos, a mensagem evangélica, né? Nas suas questões das, digamos, disposições sobre saber que Deus é amor e que Deus está onde o amor existe, não é isso? Então, a prática seria mais uma espécie, assim, digamos, uma situação em que vai despertar o aluno para sentimentos religiosos, né? Para que haja, digamos, a reflexão sobre as suas atitudes com os pais, com os colegas, porque não adianta pensar para depois. A criança em si talvez não pense na morte. Quando teve catequese, quando era criança, né, a freira mostrava lá a fotografia do inferno, pagamento do pecado. Era aquela simplicidade de que não tinha teologia. Então, tudo isso hoje em dia, o ensino religioso é importante, mas é difícil conseguir atingir, digamos, a sua finalidade. Essa é a pastoral daí, a importância de recuperar hoje, pelo Papa Francisco, a questão da Gaudium et Spes, que trata da pastoral. Muito bem, já estamos aí com o tempo quase esgotado. Quero pedir então ao professor Luiz suas considerações finais. Eu queria usar esse tempo, professor Luiz, para parabenizar o Centro Universitário Internacional, a Uninter, por esse momento privilegiado para não só para mim, professor Moser, mas para todos quantos participam desse momento e tiveram a ousadia de separar um tempo no espaço corrido de suas agendas para investir esse tempo a fim de discutir junto conosco temas de altíssima importância para a construção de cada um de nós. Agradeço imensamente o convite, a generosidade do convite feito. Professor Moser? Veja bem, apenas vemos o seguinte, que Deus existe, se Deus existe, Deus é amor. E Deus é Emmanuel, Deus conosco. Essa grande guia, parabéns para todos que assistiram essa nossa palpite. Seria muito mais interessante nessas nossas posições, nossas posturas. Seria interessante se nós tivéssemos outras perguntas, e aí então seria, digamos, mais uma atividade muito mais proveitosa para quem fez as perguntas, se antes nós já tivéssemos poder responder. Obrigado às assistências.
Muito obrigado, pessoal. Agradecemos a Daniela, todos vocês aí que participaram também nos polos e contamos sempre com a participação de vocês em todos os nossos eventos. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.